porque hoje eu já começo o programa Mulher.com com um assunto muito sério. Nós vamos conversar com o doutor Adimar Concon Filho, ele é gastrocirurgião e ele vai falar conosco sobre para que serve a vesícula, né? Para que serve a vesícula e como nós conseguimos viver sem ela. Portanto, bora prestar atenção, você pode usar as nossas redes sociais, youtube.com/rede século 21. Entrou, procure Mulher.com ao vivo e você vai poder interagir. Já estou aqui com o celular esperando aí a sua participação através do chat do nosso canal no YouTube, ok? É possível fazer isso. Mas é possível também você usar o nosso Facebook para interagir conosco. Você no Facebook vai entrar no Mulher.com Oficial. E entrando no Mulher.com Oficial, você procura o ao vivo dentro do Facebook do Mulher.com e também pode interagir conosco. Também já está aqui preparadíssimo para receber as suas perguntas, as suas dúvidas e a sua participação, ok? Então, a partir de agora, nós vamos conversar com o doutor Adimar, né, o doutor Concon, para falarmos aí sobre a vesícula. E muita gente reclama. Eu, esse fim de semana mesmo, encontrei uma amiga, ela falou, como é que você tá? Fiz uma cirurgia recentemente, extraí a vesícula. Eu falei, nossa, e como que você... Né? Ela falou, tem uns desarranjos, tem umas coisas... Peraí, então já que nós vamos falar sobre vesícula, quem vai explicar tudo para nós hoje é o doutor Adimar. Boa tarde, doutor Adimar, seja bem-vindo mais uma vez ao Mulher.com. Boa tarde, Rita Maria. É um prazer, mais uma vez, uma honra estar participando do seu programa junto com os seus telespectadores. E há quanto tempo, hein, doutor? Há muito tempo já conosco. E olha, vamos entender, já que nós vamos falar sobre a vesícula, eu gostaria que o senhor nos mostrasse, nos ensinasse para que serve a vesícula, qual a função dela no nosso organismo, né? Por que que ela dá trabalho quando as pedras chegam lá? Como as pedras chegam? Tem tanta pergunta, doutor, mas o senhor pode começar explicando para nós o funcionamento dela? Perfeito. A vesícula, ela é um pequeno órgão em torno de 5 centímetros de tamanho que fica junto ao fígado. Ela fica grudada no fígado. A vesícula serve para armazenar a bile que é produzida no fígado. A bile toda produzida sai do fígado, entra na vesícula, que é como se fosse uma pequena bolsa. A vesícula armazena a bile. Quando a gente se alimenta, quando a gente come, principalmente uma comida mais gordurosa, você estimula a contração da vesícula que vai empurrar essa bile armazenada para dentro do duodeno, que é logo depois do estômago, para encontrar a comida que foi ingerida para fazer a digestão. Então a vesícula serve para armazenar a bile produzida no fígado, e a bile serve para fazer a digestão dos alimentos ingeridos. Em que momento esta vesícula tem uma disfunção? Ou seja, tudo isso que o senhor disse, que ela é importante para o nosso organismo, nessa digestão, nesse processamento dos alimentos, em que momento ela vai dar trabalho? Em que momento ela vai parar de funcionar ou ela vai dar algum problema que seja necessário uma intervenção? Perfeito. A vesícula, como ela armazena bile, e a bile ela tem uma grande quantidade de colesterol, esse colesterol e outros pigmentos, eles podem ir se colando um ao outro, havendo uma precipitação desses cristais. Isso vai formando um cálculo, uma pedra dentro da vesícula. Então, quando ocorre a formação deste cálculo dentro da vesícula, chamada pedra da vesícula, o cálculo de vesícula, essa pedra, esse cálculo, pode provocar algum sintoma. Lembra, eu falei que a vesícula, ela se contrai para jogar a bile para encontrar alimento. Quando a vesícula se contrai e se ela tiver um cálculo dentro dela, esse cálculo vai obstruir
vai bloquear a saída da bile da vesícula. Isso provoca uma dor tipo cólica, uma dor tipo torção, mais aqui do lado direito, embaixo da costela, que é onde fica o fígado e a vesícula, ou a dor muitas vezes é projetada bem no meio, para se falar dor aqui no estômago, na região central. Então é uma dor tipo cólica após as refeições, algumas vezes acompanhada de náuseas e vômitos. Quando estas pedras se formam e causando estas dores, já nas primeiras dores deve ser procurado um gastro, um médico? Ou existem remédios que vão levando, não, isso é só uma dor? E tem pessoas que, infelizmente, doutor, e vale como alerta nesse momento, se automedicam. Não, é só uma dorzinha, isso aqui é só um para gases, ou para isso ou aquilo, vão se automedicando e vão protelando. Qual é o risco dessa pessoa que protela, apesar das dores, dos incômodos, protela a ida ao médico? Tem algum prejuízo para a saúde dessa pessoa? Quando você tem esse quadro de dor do lado direito, isso às vezes confunde com um quadro de gases dentro do intestino, a própria constipação intestinal, o intestino preso, às vezes cálculo ou pedra no rim, que pode dar uma dor do lado direito, geralmente é uma dor mais posterior, mais na região lombar, quando é uma cólica renal. Mas você pode ter mesmo um quadro de gastrite, uma dor no estômago, ou uma inflamação do estômago, uma gastrite, pode dar uma dor que confunde o diagnóstico. Por isso que realmente você deve procurar um médico para saber qual o motivo dessa dor. Se você tem a pedra na vesícula e ela está provocando essa dor, existe um risco? Existe algum perigo? Sim. Nós temos duas complicações mais frequentes por conta dessa pedra na vesícula. Quando a pedra apenas entope a saída da bile e depois a bile esvazia normalmente, nós chamamos dessa cólica de vesícula ou cólica biliar. Mas, quando esse cálculo fica preso, fica impactado na saída da vesícula, isso pode provocar uma inflamação em toda a vesícula, que a gente chama de colicistite aguda. E semelhante a uma apendicite aguda, é uma cirurgia de urgência, porque às vezes esse processo inflamatório ele pode ficar tão intenso, tão grave, que pode chegar até uma perfuração dessa vesícula e daí cair bile e pus, que muitas vezes nessa inflamação já até pus pode ter dentro da vesícula e cálculos dentro da barriga. E uma outra complicação possível é quando o paciente tem microcálculos, aquelas pequenas pedrinhas que às vezes a pessoa acha que não é perigoso. É perigoso e às vezes até mais perigoso, porque os microcálculos podem sair da vesícula, ir junto com a bile, pelo canal da bile que vai do fígado até o duodeno, e ele pode passar pelo pâncreas e provocar uma pancreatite biliar, que às vezes é muito grave. A pancreatite biliar, que é essa inflamação do pâncreas, por essa migração de um microcálculo que veio da vesícula, pode ser uma pancreatite leve, que melhora a dor em alguns dias, mas pode evoluir para uma pancreatite grave, que às vezes precisa até de um tratamento cirúrgico muito complexo. Então, essas duas complicações, a colicistite aguda e a pancreatite biliar, são as duas complicações que a gente mais teme no paciente portador do cálculo de vesícula. Nós sabemos que o pâncreas, doutor, ele produz a insulina, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, enfim. Essa pancreatite biliar aguda, ela vai interferir na produção também dessa insulina e pode provocar um diabetes nesse paciente? Uma pancreatite leve, não. Esse pâncreas fica inflamado, depois ele com um tratamento clínico, com o jejum, com o repouso, ele volta ao normal e ele produz a sua insulina normalmente. Mas, se você tiver uma pancreatite grave, a gente chama de pancreatite necrohemorrágica, que é uma situação realmente muito grave, você pode ter quase que uma destruição
completa desse pâncreas por conta desse microcálculo. E daí você sim vai ter uma disfunção pancreática, uma insuficiência pancreática e pode ter até o desencadeamento de um diabetes. Então, ao sinal de qualquer dor do lado direito, abaixo da costela ou aqui na região central, próxima ao umbigo, como se fosse uma cólica, a pessoa já deve procurar um médico. No caso, seria a especialidade gastroenterologia? Isso, ela pode procurar o gastroenterologista clínico, ela pode procurar o gastroenterologista cirurgião do aparelho digestivo, ou ela pode procurar o seu médico mesmo. Muitas vezes as mulheres procuram o seu ginecologista ou a sua ginecologista, o seu médico de confiança, por conta dessa dor, geralmente uma dor tipo cólica. Pós-alimentação, o médico, seja ele de que especialidade for, ele já vai suspeitar que isso pode ser uma pedra na vesícula, e o exame mais fácil para fazer o diagnóstico é o ultrassom de abdômen, a ecografia abdominal. O ultrassom de abdômen, ele é melhor até do que uma tomografia para você conseguir identificar cálculos na vesícula, principalmente os microcálculos. Pode ser feito esse exame regularmente, anualmente, para se prevenir a formação destes cálculos? Pode. A mulher que todo ano passa com o seu ginecologista vai fazer o exame ginecológico e muitas vezes ela faz o ultrassom transvaginal para saber como é que está o útero, como é que estão os ovários. Ela pode sim, deve sim fazer esse ultrassom do abdômen superior, da parte superior do abdômen, para que seja examinado o fígado, a vesícula, o pâncreas, para saber se está tudo em ordem. Bom, valeu a dica, porque se nós fazemos esses exames anualmente, já pede esse adendo no exame, olha, fazer na parte superior também, porque é bom verificar se todos os órgãos estão com bom funcionamento. E voltando para a vesícula, doutora, é importante que a gente saiba que a indicação cirúrgica não é por opção do paciente, nem só porque está sentindo dor, mas é o médico que vai determinar esse momento da cirurgia. A partir do momento que tem essa recomendação médica e esse paciente tem que passar por um processo cirúrgico para a retirada dessa vesícula, o que muda na vida dele? Quando você procura, e até eu vou voltar um pouquinho, você falou para essa prevenção, essa preocupação com a pedra na vesícula, existem algumas situações que você tem uma incidência maior da formação de cálculo na vesícula. Então, veja bem, quem são os grupos que teriam maior chance de ter pedra na vesícula? É mais comum na mulher do que no homem, é mais comum no adulto a partir dos 50 anos de idade, é mais comum no paciente obeso do que no paciente magro, e existe uma incidência maior em quem tem antecedentes familiares. Meus pais ou meus avós tiveram pedra na vesícula, a chance de eu ter pedra na vesícula é maior. Então, mulher acima de 50 anos e também o homem, no caso, também com quadro de obesidade ou com antecedente familiar de pedra na vesícula, tem maior chance de ter pedra na vesícula. Quando você procura o médico por conta de pedra na vesícula e ele indica uma cirurgia, veja que nós indicamos, se o paciente está com dor, você tem que operar. Se o paciente não tem dor, aí é a discussão, vale a pena ou não vale a pena operar? Existem uma linha de cirurgiões que indicam a cirurgia mesmo em pacientes assintomáticos, e eu faço parte também desse grupo. Por quê? É preferível você operar um paciente em que você diagnosticou pedra na vesícula, ele não está com dor, ele não tem processo inflamatório nenhum. É preferível você operar numa situação eletiva, onde está tudo normal, a anatomia está normal, do que esperar uma complicação, uma colicistite aguda, e operar esse paciente na vigência de uma infecção.
de um processo inflamatório, onde, tecnicamente, a cirurgia vai ser muito mais difícil, muito mais complexa e com riscos maiores. Então, você deve, sim, indicar, ou nós indicamos mesmo, para o paciente assintomático. É claro, se ele for um paciente abaixo de 70 anos, existe um limite da idade, desde que ele não tenha uma contraindicação cardiológica ou anestésica para o procedimento, tá certo? Agora, se o paciente está sintomático, se ele está tendo dor, daí não tem discussão nenhuma, daí a indicação é cirúrgica, mesmo que ele tenha algum problema cardiológico, ele vai ser operado antes que isso se torne mais grave. Tanto no paciente assintomático quanto no paciente com quadro de dor, onde a cirurgia realmente é necessária, a cirurgia é laparoscópica ou ainda tem que abrir? Não, a cirurgia é realizada por videolaparoscopia, aquela cirurgia dos 4 furinhos, né? Então você vai fazer ali 2 furinhos de 10 milímetros e 2 furinhos de 5 milímetros. A cirurgia laparoscópica ela é chamada de cirurgia minimamente invasiva. Isso. A taxa de complicação de uma cirurgia eletiva de vesícula é baixíssima. Tanto é que o paciente interna no dia da cirurgia, opera e vai para casa no mesmo dia. À tarde, no final da tarde, ele já está se alimentando, já está tomando um suco, um chá, um caldo e já vai para casa no mesmo dia. Ele nem... E no caso, por exemplo, no pós-cirúrgico, o que vai mudar na vida desse paciente? Porque se a bile tem uma função já para ajudar na digestão, esse paciente vai perder a absorção de algum nutriente, a gordura que provavelmente não vai ser processada mais pela bile, porque não tem produção, ela vai causar algo nesse intestino? O que muda na vida desse paciente que precisou passar pelo processo operatório? A bile continua sendo produzida normalmente. Ah, é? A bile, o fígado continua produzindo a bile. Lembra que a vesícula serve para armazenar a bile produzida no fígado. O fígado continua produzindo a bile normalmente, só que essa bile produzida, ela já vai direto para o duodeno, onde ela encontra a comida que veio do estômago. Então ali você vai ter uma digestão normal. Então, o que muda na vida da pessoa? Nada, absolutamente nada. A vida é normal sem a vesícula. Não tem que substituir nenhum alimento, proibir nada? Não, existe uma pequena porcentagem de pacientes, mas é muito raro, que ele pode ter um intestino um pouco mais solto, um quadro de diarreia, se ele exagerar na comida gordurosa. Mas isso é a exceção. Entendi. Na regra não acontece nada. A vida é normal, tá bom? Perfeito. Doutor, nós deixamos de falar algo importante dentro do nosso tema de hoje que nós não abordamos? Em relação à vesícula, ao cálculo da vesícula, não, eu acho que o paciente que tiver esse problema de dor deve procurar o seu médico e referir que está tendo essa dor para um diagnóstico diferencial, pedra na vesícula, ou gastrite, ou um problema renal, ou um problema no intestino de constipação, ou uma diverticulite. Mas, uma vez feito o diagnóstico da pedra na vesícula, se ele estiver com dor, a indicação é cirúrgica, com a retirada da vesícula. Não tira só a pedra. Você tira a vesícula e a vida é normal sem a vesícula, como nós já comentamos. Doutor, lá de São José dos Campos, Deise Pastor e Bilar, nos deseja boa tarde e diz assim: eu tirei a vesícula há mais de 25 anos. Tenho a impressão que fiquei mais sensível a alguns alimentos. É real ou impressão mesmo? Ainda sinto dor lateral abaixo da costela. Obrigada, é a pergunta dela. Essa dor que você ainda pode estar sentindo, às vezes, quando você tira a vesícula, o intestino que passa ali do lado, o intestino grosso, ele pode até ter uma certa aderência junto ao fígado no local que você provocou, que você retirou a vesícula. E às vezes, num movimento de rotação do tronco, você pode sentir uma pequena dor.
Essa intolerância alimentar que ela está se referindo, se isso já começou desde a época que ela tirou da vesícula, pode ser por uma dificuldade da digestão de alimentos gordurosos que ela está tendo. Pode. Mas se essa intolerância alimentar que ela começou agora, depois de muitos anos da vesícula, com certeza não é da falta da vesícula, é uma intolerância alimentar que ela iria apresentar de qualquer forma com o passar da idade. Nós falamos sobre os tipos de dor, o senhor falou a dor aqui abaixo da costela, no centro da barriga, e eu tenho aqui a participação da Júlia Zequete. Ela diz assim: eu já não tenho vesícula, mas tive uma dor no peito muito forte. Poderia vir para essa região o reflexo dessa dor que acontece aqui? Não, essa dor que ela está referindo no peito, isso não tem nada a ver com a cirurgia da vesícula. Ela precisa afastar até um quadro de refluxo gastroesofágico. Esse refluxo gastroesofágico pode provocar essa dor, tá bom? Então, não é decorrente da vesícula, não. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer a sua participação conosco. Eu tenho outros temas, com certeza, dentro da sua área de atuação, da sua especialidade, que vão enriquecer o nosso conhecimento para a gente aprender a se conhecer também e se cuidar, que é o mais importante. Muito obrigada por sua participação. Eu agradeço o honroso convite, Rita Maria, e parabéns pelo seu programa e parabéns aos seus telespectadores. Muito obrigada e até breve, doutor. Até breve. Um abraço.